sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei sua professora de língua portuguesa, tá certo? Estamos aqui ao vivo, né? Estou à companhia de duas mulheres maravilhosas e dos meus produtores que estão ali me ajudando. Eu estou à companhia da Lila e Bira, estão mandando corações para todo mundo que está em casa. Estou na companhia de Elaine. Elaine vai fazer a nossa tradução, é a nossa intérprete de Libras. Seja muito bem-vinda, Elaine. E também estou na companhia de Camille Borba, que vai fazer o chat e a comunicação com vocês aí em casa. Vamos dar um oi para ela? Bom dia, lindezas! Como é que vocês estão? Espero que muito bem, animados para essa aula interessantíssima. Como vocês sabem, qualquer dúvida, qualquer comentário, crítica, elogio, fofoca, bota aqui no chat que a gente conversa, tá? Um beijo, até daqui a pouco. Camille, eu lembrei que eu fui falar que eu era fofoqueira pra Adriana, ela tomou um susto. Como assim fofoqueira? Mas é verdade, né? É verdade. Exatamente. Vamos começar a aula de hoje, que é, na verdade, sobre sinonímia e antonímia, um fenômeno que a gente estuda vários e várias vezes na escola. Por quê? Ele ajuda a gente a fazer alguns reconhecimentos quando a gente está escrevendo um texto, né? E a tornar o nosso texto mais rico também. A gente vai entender um pouquinho o que é a sinonímia e a metonímia, mas primeiro a gente vai refletir sobre um texto. Eu sempre começo aqui ou acabo minha aula com um texto, né? Vocês estão cansados de saber. Não dá para fugir dele. Então hoje não vai ser diferente. A gente vai ler um continho e vai tentar pensar, interpretar esse conto primeiro, para depois pensar sobre o fenômeno da sinonímia e da antonímia também, tá? Eu trouxe um texto aqui chamado A Primeira Só. Vamos ler? Era linda, era filha do rei. Mas de que adiantava ser princesa se não tinha com quem brincar? Sozinha no palácio, chorava e chorava. Não queria saber de bonecas, não queria saber de brinquedos. Queria uma amiga para gostar. De noite, o rei ouvia os soluços da filha. De que adianta a coroa se a filha da gente chora à noite? Decidiu acabar com tanta tristeza. Chamou o vidraceiro, chamou o moldureiro. E, em segredo, mandou fazer o maior espelho do reino. E, em silêncio, mandou colocar o espelho ao pé da cama da filha que dormia. A gente já tem uma introdução do conto. Nós temos uma filha princesa, né, filha do rei, que estava muito triste na sua casa porque ela não tinha amigos, ela estava solitária. O rei, vendo essa situação, manda chamar o moldureiro marceneiro e constrói aí um espelho para a filha. Será que isso será a solução dos problemas da pequena princesa? Vamos descobrir. Quando a princesa acordou, já não estava sozinha. Uma menina linda e única olhava a surpresa para ela, os cabelos ainda desfeitos do sono. Rápido saltaram as duas da cama. Rápido chegaram perto e ficaram se encontrando. Uma sorriu e deu bom dia. A outra deu bom dia, sorrindo. Engraçado, pensou uma. A outra é canhota. E riram as duas. Riram muito depois, felizes juntas, felizes iguais. A brincadeira de uma era a graça da outra. O salto de uma era o pulo da outra. E quando uma estava cansada, a outra dormia. O rei, encantado com tanta alegria, mandou fazer brinquedos novos, que entregou à filha numa cesta. Havia uma bola no fundo da cesta, tão brilhante que foi o primeiro brinquedo que escolheram. Rolaram com ela no tapete, lançaram na cama, atiraram para o alto. Mas quando a princesa resolveu jogá-la nas mãos da amiga, a bola estilhaçou jogo e amizade. Marina Colasanti. Esse não é o final desse conto. Eu não trouxe o conto inteiro aqui para vocês. A gente vai ver mais na frente e eu vou colocar o QR Code na tela mais à frente para vocês terem acesso ao conto todo. Vamos pensar aqui e interpretar esse conto primeiro, antes de ir para a parte gramatical, sinônimos e antônimos, que é a parte que interessa a gente aqui dessa aula. Primeiro a gente tem uma princesa, né? A gente sabe que esse conto é um conto aí, quase como um conto de fadas, né? Se tem príncipe, se tem princesa, se tem um reino encantado, muito provavelmente é um conto de fadas. E aí a gente tem uma princesa que estava solitária, queria ter amigos. Qual foi a solução do rei? Colocou um espelho lá. Isso é dar uma amiga para a princesa? Não necessariamente, né? Porque não é uma outra pessoa. Mas, a partir do momento em que ela não sabia qual era o seu reflexo e ela passa a enxergar esse reflexo no espelho, ela entende na cabecinha dela que é uma outra pessoa. E aí ela entende como se ela tivesse ganhado realmente uma outra amiga. Vê que dimensão maravilhosa desse conto, né? E aí, quando ela vai
O conto é muito esperto quando ele vai falar sobre o reconhecimento que a princesa faz da imagem no espelho, porque ele fala, ó, se a princesa estava cansada, a imagem no espelho dormia. E ela não conseguia fazer a associação de que a imagem no espelho era ela própria. Então ela achava realmente que era uma outra pessoa. E quando ela decide brincar com um outro brinquedo, juntando o brinquedo e essa amiga, o espelho se espatifa, porque ela joga a bola no espelho e a amiguinha dela não consegue pegar a bola. Então o espelho se quebra e se espatifa pelo chão. Vou dar um spoiler aqui de que isso acaba não sendo uma coisa triste no conto. Então vocês precisam ler o final desse conto para poder entender por que isso não é uma coisa triste. Porque agora que o espelho está quebrado, ela não mais teria a amiguinha, né? Mas isso se transforma em outra coisa que eu não vou contar. Certo? Como será o final dessa história, você pode ler e descobrir lá na árvore do livro. Tá aí o QR Code na sua tela, vou deixar um tempinho para que você descubra o que é que a princesa faz. Mas eu vou dar um spoiler, que ao invés dela perder a amiga que ela tinha no espelho, na verdade ela ganha muitas outras. Oh. Diga. Curioso. Foi. Demais. De E isso é o quê? Maldade. Agora a gente vai ter que ir lá ler. Agora, um comentário aleatório é que eu já li esse conto e eu não lembrava. Lê-se. Li e ele é muito bonito. Muito bonito. Porque ele é muito simbólico. Se a gente pensar que o rei dá à filha a oportunidade dela ser amiga dela mesma. Sim. Ao mesmo tempo que é uma ilusão. Isso. Né? Ao E mesmo aí tempo que ele nega, né? Que ele nega. Ele E aí nega é bem que ela interessante. tenha um círculo de amizade amizades. realmente efetivo. É meio que um paradoxo, mas ao mesmo tempo ela pode ser amiga de si mesma, mas ela não tem outros amigos. Aí você não sabe se é uma decisão completamente acertada do Isso. rei, mas ela toma... E outra coisa, ela não está se reconhecendo. Isso é o mais interessante, ela achar que é outra, mas é ela. Isso é bem metafórico também, né? De quando a gente olha pra gente no espelho, a gente se vê, mas a gente também é outro. Isso. Né? Porque é como as pessoas nos veem também. Se a gente não tivesse espelho, como é que a gente ia se reconhecer? Verdade. E muito provavelmente, como é que a gente ia cuidar de nós mesmos? Isso. Né? Porque até o sentido estético é alterado pela presença ou ausência desse Isso. reconhecimento, né? Às vezes a gente escolhe usar determinado tipo de cabelo, ou determinada cor de maquiagem, ou determinada roupa, porque a gente consegue visualizar isso. Mas, sem essa referência, a gente não sabe como ficaria o nosso sentido estético. Muito provavelmente a gente teria que buscar argumentos de outras pessoas, né? Buscar elogios ou buscar... Isso. buscar validação na opinião alheia, né? Isso é bem complicado, né? É bem perigoso a gente se colocar numa posição de depender da avaliação do outro, né? Então, no fim, ela se olhar... Eu acho que a grande questão é que ela se olha e não se reconhece, né? Olha aí, pessoal, veja só. A gente já começou a aula, já empacou aqui no... Foi. A gente não sabe se concorda com o rei, se discorda com o rei, se sente pena da coitada da princesa, se acha bom... Ou se é uma metáfora muito bonita sobre você ser amigo de si mesmo também. A gente também pode ver desse jeito. Ou seja, pessoal, o texto ele pode suscitar várias visões, várias opiniões. Eu né? pensei também sobre a solidão, né? Que a princesa sente. No fundo, nós estamos sempre com nós mesmos. Embora em alguns momentos a gente fique desesperado para ter companhia de alguém, né? Para ter abraço, para ter afeto, para ter com quem conversar. Mas nós sempre estamos na presença de nós mesmos. Isso significa que a gente sempre pode conversar ou contar com a nossa própria mente. Isso. Com o que a gente pode produzir, inferir sobre as situações, decidir sobre as nossas ações. Então, é muito esperto. Nos dá uma certa autonomia, né? Com essa percepção de si. Eu acho que é bem esse, né? O caminho do conto. Isso, autonomia e ao mesmo tempo entender que as situações são mutáveis, né? Porque ela tinha aquela situação instaurada, ela estava conversando com ela mesma no espelho e ela percebe que tem algumas diferenças com relação a si, porque, por exemplo, ela era desta, a menina do espelho era canhota. Ou seja, não era ela ao mesmo tempo que era. E faz a gente pensar em se a solidão é compensatória com si própria, sabe? Será que a gente não quer mais o tempo todo? E é por isso que a gente precisa das interações também sociais, né? Ninguém é uma ilha, já diria um poeta que eu gosto bastante. Então,
A gente precisa se relacionar com o outro. A gente vai, passa o dia todinho. Somos seres sociais, né? Se deixar, a gente passa o dia todinho interpretando Aí né? deixa, realmente. Deixa. Ó, no texto há 4 palavras em negrito, que eu coloquei em negrito para vocês. Silêncio, linda, rápido e felizes. Por que eu grifei essas palavras? Porque eu quero que a gente pense em sinônimos que podem substituir essas palavras, tá? Sem alterar o sentido original que elas possuem no texto. Bora lá? Mas o que é um sinônimo, Vivi? Eu preciso de definições que você não está me dizendo o que é. Vamos embora. Sinônimo é a aproximação de significados entre 2 ou mais palavras. Usar sinônimos é importante para que o texto possa ser escrito com maior riqueza de vocabulário e não se tornar cansativo. Quando eu preciso retomar uma ideia várias e várias vezes, eu posso usar um pronome para referenciar. A gente já viu isso em coesão referencial também. Eu posso substituir essa palavra também por um sinônimo, que é essa palavra que vai se aproximar aí com relação ao significado, tá certo? Para que o meu texto não fique cansativo. Então, se eu preciso dizer que a flor é bonita, aí depois de 2 linhas, eu preciso dizer que a flor é bonita, a flor é linda. E aí eu vou elencando palavras que se assemelham. Soberba. E aí chega uma hora que acabou. Que acabaram os biscoitos, né? Não tem mais elogio para fazer a flor, então eu vou elencando uma série de sinônimos, palavras que se assemelhem. Lembrando que as palavras, elas têm como se fosse níveis de intensidade diferentes, né? Claro que bonita é um nível de intensidade menor do que linda, do que magnânima, do que magnífica, e assim sucessivamente. Então, é sempre bom a gente pensar também nessas relações de hierarquia das palavras, quando a gente for fazer um texto, tá? As 4 palavras que eu selecionei, silêncio, linda, rápido e felizes, que eu botei no singular, feliz, tá? Só para uma questão de facilitar. Silêncio, 2 sinônimos para silêncio seria calmaria e quietude. O dicionário também me dava paz, também me dava outras alternativas, tá? Linda, bonita, encantadora, formosa. Eu gosto de formosa. Eu gosto. Eu gosto de formosa, embora a gente use pouquíssimo, né? Formosa e elegante. Elegante eu também gosto, acho chique. Rápido, a gente pode usar no lugar de rápido, repentino, abrupto, brusco ou instantâneo. E felizes, na verdade, feliz, a gente pode usar afortunado e alegre. Tá vendo? Existem uma série de outras palavras, é claro, eu só trouxe 2 aqui, 2 ou 3 de cada uma que a gente pode usar para substituir essas palavras, né? Fiquem livres aí para fazerem as suas pesquisas e entender, no seu contexto, quando você está escrevendo o seu textinho aí, independente de qual texto for, qual palavra se adequa ao seu momento, que às vezes é um momento, né? E quanto mais palavras a gente conhece, melhor o nosso momento. Professora Viviane, Diga. você usou aqui, você falou elegante, acho chique. E aí, chique e elegância, tipo, você tem uma palavra elegante que pode servir de sinônimo para chique, mas também pode servir de sinônimo para linda. Isso. Então, veja, quanto a gente tem, quantos significados potenciais a gente tem em cada palavra. Isso. E como as relações entre elas é que vão definir. Isso. Não é? Total. E eu tava pensando, sinônimo. e faz muito sentido, você pode... Chique se relaciona com elegante se relaciona com linda, mas chique e linda, sabe, fica um pouco distante. Fica muito distante. E aí é como se eles tivessem um denominador comum, né? O elegante. Vamos chamar o professor de Vem dizer. matemática. Eu O denominador comum é o professor de matemática. Como é? Gráficos não. Como é que chama? Conjuntos. Conjuntos. Os conjuntos. A teoria dos conjuntos aqui com o quê? Adjetivos. Com sinônimos, Com dá pra sinônimos. fazer. Eu Vamos acho que chamar dá o pra professor fazer. para fazer esse crossover. Vamos continuar. Já a sinonímia, que é o fenômeno em que comporta os sinônimos, acontece quando palavras diferentes assumem significados semelhantes a depender do contexto em que são empregadas, tá certo? A gente vai ver uns exemplos disso. Por exemplo, estou preocupada com o desenvolvimento da saúde no país. Quem não tá, né? A gente sempre se preocupa com isso, a gente quer uma saúde boa para todo mundo, é direito de todo mundo. E desenvolvimento, nesse sentido, é uma questão de progresso, né? O progresso, ou seja, o atendimento dessa área para todo mundo, que ele seja eficaz e bom para todo mundo. Se eu substituo essa palavra desenvolvimento por crescimento, bora ver como é que fica? Estou preocupado com o crescimento do setor de saúde do país. Perceba que desenvolvimento e crescimento não são necessariamente
Não tem exatamente o mesmo significado, mas aqui nesse contexto eles se aproximam, tá certo? Esse é o fenômeno da sinonímia. Eu posso usar um sinônimo mais próximo, um sinônimo mais distante. Exemplo, meu irmão não fez a tarefa. Nesse sentido, eu tenho a ideia de fazer algo. Ou eu posso substituir por meu irmão não realizou a tarefa. Perceba que são verbos diferentes, mas que aqui eles se equivalem. Eles podem substituir sem alterar o sentido original da frase, que nesse caso é o de fazer algo. Interessante que, se a gente mudasse, por exemplo, meu irmão não fez o bolo, já não dava para usar realizou enquanto sinônimo. Isso. Porque meu irmão não realizou o bolo, então talvez a gente pudesse usar Não meu cozinhou. irmão não cozinhou, não fabricou, não produziu. Isso. Então, ó, observem que a escolha do sinônimo também precisa um pouco do contexto e que vocês saibam o significado das palavras, viu, gente? Isso é importante. Não vai meter sinônimo de palavras que vocês não sabem o que significam, tá? É isso. Porque às vezes a escolha, ela vai depender justamente desse contexto, né? Por exemplo, meu irmão não realizou o bolo, não fica Não com o faz. mesmo sentido de fazer. Fica parecendo outra coisa, Isso. né? Ou não percebeu o bolo, né? Porque realizar pode ser perceber isso. também, né? É muito lindo. É uma Português loucura, é lindo, né, gente. menina? Ó, vamos pensar um pouquinho. Como podemos alterar a frase do conto não queria saber de bonecas sem alterar o sentido? Porque ela tava ali brincando com as bonecas, mas ela não queria saber muito das bonecas. Ela queria brincar com a amiguinha dela, que tava presa Eu tenho um palpite de como a gente pode tem, mudar aqui. tu Eu tens. tenho. Não sei se foi o mesmo, mas escolha sua. Vamos ver se foi o mesmo. Ah, me diga qual é o seu. Qual é Eu o seu... colocaria não se interessava pelas bonecas. Será que é isso? Será? Vamos ver, porque eu nem lembro o que eu coloquei, mas vamos ver. Ó. Como não se interessava pelas bonecas. Se fosse um bingo, Bingo. se fosse um bingo, era bingo. E a gente não combinou, viu, gente? Aqui é ao vivo. É sintonia real. Mas é porque essa sintonia é baseada em estudo prévio. A gente Exatamente. sabe qual é a intenção da palavra da frase anterior. Então fica fácil para a gente deduzir qual é a intenção, qual é o sentido em que a frase precisa carregar. E a manutenção desse sentido é justamente essa troca que a gente fez aqui. De não se interessava, não queria saber de bonecas, e aí eu mudo para não se interessava por bonecas. Ou seja, ela não tinha ali vontade de brincar com as bonecas. Não tem vontade de brincar com as bonecas também pode ser uma alteração possível, tá? Já a antonímia é a relação que se estabelece entre palavras de sentidos opostos. Essas palavras que exprimem ideias contrárias são chamadas de antônimas. A gente viu sinonímia, que é aquela aproximação entre as palavras, e agora a antonímia, que é justamente o oposto, né? Alegre, triste, alto, baixo e assim sucessivamente. A nível morfológico, a antonímia pode exprimir-se através de palavras com radicais diferentes, então eu tenho bom e mal, a palavra é totalmente distinta. Grande, pequeno, alto, baixo, subir, descer, ou seja, não tem uma relação de proximidade com relação à escrita dessa palavra, tá? Vamos pro próximo exemplo. Palavras com o mesmo radical, cuja oposição é criada por um prefixo de negação. Então, eu tenho a palavra completo e eu tenho a palavra incompleto. A gente tem a manutenção aí do radical, ou seja, do núcleo da palavrinha, mas eu tenho a colocação de um prefixo. E esse prefixo é que vai me dar a ideia de negação com relação à palavra anterior. Então, se uma coisa está completa, ela está perfeita, ela está pronta, acabada, né? Não há nada a ser acrescentado nela. Se uma coisa está incompleta, é o oposto do completo. Então, há alguma coisa faltando nessa completude, tá certo? A mesma coisa acontece para ocupado e desocupado. Ocupado, uma coisa que não está disponível. Desocupado, algo que está disponível, né? Algo que está livre. Feliz, infeliz, alguém que está alegre. Infeliz, alguém que está triste. Normal, anormal. Eu não gosto muito de normal e anormal, eu sempre empaco nesse conceito, tá? Mas uma coisa que é comum e outra coisa que não é tão comum. Palavras com o mesmo radical, cuja oposição é criada através de prefixos de significados contrários. Ó, incluir, ou seja, quando eu coloco alguma coisa dentro de algo, eu incluo alguma coisa ou alguém, e eu excluo, coisa que a gente não deve fazer nunca, a não ser que seja lixo do nosso computador, tá certo? Incluir
e excluir são coisas completamente distintas em sentidos, tá? Emigrar e imigrar. Emigrar, sair, imigrar, entrar, certo? Progredir e regredir. Progredir, avançar, regredir, quando eu volto, eu regrido, ou seja, eu estou no meu ponto A, quando eu progrido eu vou para B, ó, vou usar um exemplo matemático. Tá vendo? Estamos em 0, esse é o meu ponto inicial, quando eu progrido eu vou a 1, quando eu regrido eu vou a -1. Eu estou anterior do 0. Tá vendo? Chamar os professores de matemática. Pra Linguagens, né, gente? Linguagens. Tá vendo? A antonímia complementar. A afirmação de um dos termos implica a negação do outro termo e vice-versa, quando a gente consegue fazer essas inferências, tá certo? Por exemplo, se eu digo assim, eu sou solteira. Logo, o que eu posso dizer é que eu não sou casada, né? Esse é o meu estado civil. Então, quando eu afirmo uma coisa, eu estou automaticamente negando outra. Meu cachorro está morto. Tadinho, né? Isso significa automaticamente que meu cachorro não está vivo. Eu consigo fazer essa inferência também. E se eu digo assim, eu sei cozinhar, o que é mentira, eu logo ignoro como é? Eu falei? Eu sei cozinhar. Logo, eu não ignoro como cozinhar. Tá certo? Então, quando a gente consegue fazer essas inferências de dedução através de uma frase, é quando a gente tem a antonímia complementar. Ou seja, meu sentido me dá uma ideia oposta daquilo que está sendo dito. Eu trouxe aqui um poeminha de Leminski, para a gente ler e entender quais são os exemplos de palavras aqui que são antônimas. Então, vamos lá? Vamos ler. Tempo lento, espaço rápido. Quanto mais penso, menos capto. Se não pego isso que me passa no imuno, importa muito? Rápido ritmo, espaço-tempo ávido, lento espaço-tempo, espaço dentro. Quando me aproximo, simplesmente me desfaço. Apenas o mínimo em matéria de máximo. Menina, esse poema é babado, assim. A gente não vai se reter muito com a interpretação dele. Primeiro, porque a gente está sem tempo. Segundo, porque é uma interpretação complexa. A gente teria que fazer algumas camadas, quem sabe em outra aula, né? Vamos pensar um pouquinho sobre o uso das palavras. A gente tem, olha, deixa eu ver se eu grifei. Grifei, ó. Lento e rápido, que são opostos. A gente tem mais e menos. E a gente tem mínimo e máximo. Esses são antônimos mais óbvios do poema, tá certo? E aí é interessante como o lírico vai fazendo essa costura entre as oposições. Eu tenho um tempo que passa de forma muito lenta em um espaço que é rápido. Eu tenho, quanto mais eu penso, menos eu capto. Parece comigo quando eu estou tendo uma crise. Quanto mais eu penso, menos eu sei das coisas. Né? Só sei que nada sei. Para citar filosofia aí, ó. Então, a gente tem a elaboração desse jogo de palavras justamente usando os antônimos, certo? Dá para fazer um reconhecimento até fácil, né? Ó, apenas o mínimo em matéria de máximo, ou seja, eu vou fazer o mínimo ou eu vou acumular o mínimo ou eu vou, não me reagir de forma exagerada quando eu tiver alguma coisa máxima, quando eu tiver alguma coisa grande acontecendo. Tá? E que tal um exercício agora? Vamos pensar em um exercício. Eu queria que vocês me ajudassem aqui a assinalar a alternativa na qual o antônimo está indicado corretamente. Vamos às alternativas. Estou aqui atentíssima. Vamos à provinha, professora Camille. A gente quer achar o antônimo adequado, tá? Letra A, eu tenho único e especial. E o meu antônimo seria genérico. Eu tenho na letra B, desestimular, desanimar. E o antônimo seria ampliar. Eu tenho a letra C, diminuir, reduzir. E o meu antônimo seria incentivar. Letra D, eu tenho calmo, tranquilo. E o meu antônimo seria merecimento. Será? Esse está distante, né? Esse aí nem precisa. E a letra E, eu tenho incapacidade e incompetência. E o antônimo seria irritado. Será que dá para a gente reconhecer aí de cara? Ou não tão de cara, mas fazendo um estudo aí das alternativas. Qual é o antônimo desejado? Posso responder? Professora Viviane, eu vou na letra A. Tu vai de A? Vou de A. E eu tenho um comentário sobre a letra E, que é... Diga.
A irritação é consequência da incompetência. Isso, causa e efeito. Causa e efeito. Causa e Não tem como ser um antônimo, né? Não tem como. É mais uma consequência Professora, mesmo. não me mate do coração. Vá, diga a resposta, pelo amor de Deus. Eu fiquei pensando aqui em calmo, tranquilo Tranquilo e merecimento. Sendo uma coisa oposta. Oposta. Aí eu fiquei, meu Deus, por quê, né? É letra A, professora Camille. We are the champions, my friend. Tá vendo? Tá vendo, pessoal? Tá ótima, tá afiada. Ó, e eu tenho uma outra pergunta. Há uma alternativa errada? Assinale-a. Vamos descobrir qual é a alternativa errada. A eminente autoridade acaba de concluir uma viagem política. A catástrofe torna-se iminente. Sua ascensão foi rápida. Acenderam o fogo rapidamente. Ou reacendeu o fogo do entusiasmo. Olha, eu respondo letra D. É, né, menina? Porque a gente, ó, a professora Camille tá rápida esperta. aqui, ó. Esperta, ligadíssima. Porque o quê? Eu prestei atenção na aula. É isso. Letra D, que está empregada de forma incorreta. Porque a gente tem duas palavrinhas que são capciosas, né? Que é acenderam, de acender o fogo, sem o S. E a gente tem o acenderam, que dá essa ideia de Ascensão, de ascensão. mover, subir. Isso, de subir rapidamente. Muito bem. A gente tem o reconhecimento das duas palavrinhas. Nossa aula está acabando, professora Camille. Poxa, muito triste. Se despeça aí do povo de casa. Gente, como sempre, foi um prazer estar aqui. E um último recadinho rápido, assim. Lembrem que não existem sinônimos nem antônimos perfeitos. O que a gente tem é uma proximidade, tá? E é isso. Um beijo, até a próxima. Isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Elaine, pela presença. Obrigada, professora Camille. Obrigada, produção. Um cheiro e até a próxima aula.